Irmãos, o discipulado da Igreja Missão Vivos, lição número 2, quem é Deus? São informações gerais a respeito do Todo-Poderoso. O que nós sabemos é que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso, que não é possível conhecê-lo por mais que tenhamos comunhão com Deus, por mais que sejamos próximos a Ele, impossível conhecê-lo de fato. Impossível saber quem é Deus, entender a sua graça, entender a sua misericórdia, entendermos os seus planos. E é por isso que muitas vezes nós não compreendemos algumas coisas que ocorrem na nossa vida. Mas eu quero falar para você que Deus tem um propósito, e nós temos repetido isso, para que você creia. Deus tem um propósito na tua vida. Você não está nessa terra por acaso. Você está aqui porque Deus quer trabalhar a tua existência, porque Deus quer usar a tua vida, porque Deus quer que você seja um homem, uma mulher que reflita a sua glória, reflita o seu poder, que seja cheio do seu espírito e que possa aqui fazer o plano dele para as nossas vidas. E nós precisamos cada dia mais buscar saber quem é o Senhor, conhecer Deus, cada dia mais estarmos próximo a Ele para ouvirmos a sua voz e nos deixar envolver pela sua grande e maravilhosa graça. Jó já falava há muito tempo atrás. Jó capítulo 11, versículo 7. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Ele pergunta, impossível. Não é possível descobrir os segredos, conhecer o Todo-Poderoso, mas cabe a cada um de nós, irmãos, ter prazer no Senhor e buscarmos dia após dia essa proximidade com o Todo-Poderoso. Isso se faz quando nós temos uma vida de oração, leitura da palavra, de jejum. Esse é o tripé para quem quer vencer na vida espiritual. O tripé, Bíblia, oração e jejum. Amém? Se você quer ser um vencedor, quer ter comunhão com o Todo-Poderoso, quer experimentar o poder do Senhor, quer ser tal qual Paulo foi, tal qual Pedro, enfim, o tripé, ler a palavra, orar e jejuar. Sem isso, irmãos, muito difícil que você consiga, de fato, ser cheio do Espírito Santo e andar segundo aquilo que Deus quer. Muito difícil. Precisamos, amados, nos deixar envolver pelo Todo-Poderoso, e assim seremos homens e mulheres cheios da graça, usado pelo nosso Senhor e Salvador. Ainda no Salmo 47, versículo 8, Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. A palavra deixa claro que o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, nada é grande demais para que o Senhor não domine. O Eterno, na verdade, Ele é o Criador de tudo quanto você pode contemplar, aquilo que é imaginável e aquilo que é inimaginável, aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Deus é o Criador de todas as coisas. Nada surgiu nesse mundo por acaso, nada surgiu. Toda fonte tem uma criação, e a criação é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ainda Isaías capítulo 66, versículo 1, o Senhor diz: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Amém? Nós temos visto que há grupos criando verdadeiras catedrais de palacetes e consagram como templo ao Senhor. Mas o Eterno não quer isso, irmãos. O que o Eterno quer de fato é esse templo que é a tua vida. É nesse templo que Deus quer habitar. Ele habita, nesse Ele habita, porque foi construído pelas suas próprias mãos. Mas aquele que nós construímos com as mãos, este não tem valor para o Senhor. Irmãos, nós pensamos o seguinte: esse lugar aqui é consagrado, mas eu saio daqui, ele continua sendo assim especial, porque habita aqui o Senhor. Não, não é assim. Depois que nós saímos daqui, fica um espaço vazio, 4 paredes, o Espírito Santo não continua aqui. Não continua. Nós temos a ideia que o Senhor está na igreja. Aí nós queremos muitas vezes só sentir a presença de Deus na igreja.
Não, irmãos, o Espírito Santo está onde tem um coração quebrantado, um coração sensível, um coração aberto, receptivo à sua voz, receptivo à sua pessoa. As 4 paredes onde nós estamos são apenas 4 paredes que nós consagramos para que seja um local de reunião onde possamos louvar e adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Saímos daqui, zerou, não tem nada aqui dentro. O Espírito Santo de Deus não permanece, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Entendamos isso, irmãos, e busquemos cada dia mais conhecer e fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. É certo, queridos, que esse estudo ele é bem superficial. Nós queremos apenas apresentar alguns pontos principais que nós entendemos como principais a respeito do Todo-Poderoso. Na verdade, todo o tema relacionado a Deus é especial, é poderoso, é magnífico. No entanto, nós selecionamos alguns textos para que nós possamos discorrer com os queridos. Amém? Nós não vamos usar aqui nenhum tipo de palavras complicadas, não vamos buscar a palavra grega, a palavra hebraica para essas coisas todas, não vamos fazer uso da teologia, apenas da Bíblia. Eu acho dispensável nós ficarmos aqui discutindo palavras gregas, a origem da palavra tal é assim. Você lê a Bíblia e o Espírito Santo te revela, isso é o suficiente para nós. Não precisamos buscar essas coisas, porque o Senhor já fez isso para nós. Amém? Letra A natureza de Deus. Na sua misericórdia, Ele consentiu revelar algumas de suas qualidades para nós. Evidentemente que as qualidades do Senhor são inumeráveis, são extraordinárias, porém nós vamos citar apenas 9 qualidades do Todo-Poderoso nesse estudo, apenas 9. O primeiro ponto, Deus é o Criador. Amados, nada surgiu por acaso. Tudo que você vê foi criado por Deus. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Talvez você olhe para algumas situações que são complicadas, que são difíceis. Por exemplo, os insetos que trazem danos, os animais selvagens, os peçonhentos, enfim. Aí você pode olhar e falar, mas não foi Deus que criou isso? Porque traz dano ao ser humano. Eu quero falar para vocês o seguinte, a criação do Senhor foi perfeita. Entenda isso. Deus criou todas as coisas perfeitas. Eu não acredito, irmãos, que o mosquito da dengue, por exemplo, apareceu por acaso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele teve uma criação lá no princípio por Deus. Eu sou totalmente a favor da criação, em todos os aspectos. Eu não acredito que nenhuma forma de vida surgiu por acaso. Pode até existir raças, porque são cruzamentos interraciais. No entanto, a criação original é de Deus. A criação original é do Senhor. Ele criou todas as coisas que nós podemos contemplar. Aí você pergunta, mas e o dano que o mosquito traz? Mas aí está o grande problema. Deus criou todas as coisas perfeitas. Tudo foi criado perfeito. Porém, após o pecado, tudo foi deturpado, tudo foi corrompido. O ser humano, por exemplo, era bom demais, era perfeito, era a imagem do Todo-Poderoso. Mas o pecado corrompeu, e hoje nós vemos esse ser humano tão terrível que está por aí, cruel, ruim, mau, sem dó. Mas tudo isso é resultado do pecado que acampa no coração do ser humano. Aquela criação original deixou de existir. Ela deixou de existir. O que nós temos hoje é apenas o resultado da criação deturpada pelo pecado. Eis aí o porquê dos males. Eis aí o porquê do mosquito da dengue ser tão ruim. Porque também ele foi corrompido pelo pecado, por exemplo. Você vai em alguns lugares, você vê animais, cobras e essas coisas todas, escorpiões, que fazem mal ao homem, todos foram corrompidos pelo pecado. Você vê os insetos, as pragas, corrompidas pelo pecado. Neemias capítulo 9, versículo 6, nos diz a palavra: ó Deus, só Tu és o Senhor, Tu fizeste o céu e as estrelas, Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu conservas todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Amém?
Neemias capítulo 9, versículo 6, vem confirmar aquilo que nós estamos falando, que tudo foi criado por Deus. O pecado, sim, deturpou a criação do Senhor. Davi ainda afirma, Salmo 139, versículo 13, tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe. Irmãos, o ser humano é criação do Senhor. Nós fomos criados pelo Todo-Poderoso. O Senhor usa de meios inexplicáveis para que a existência humana seja uma realidade. Mas fomos criados e o Senhor que nos deu condições de viver. Todas as coisas que nós contemplamos, criados por Deus. Existe por aí diversas teses, diversas pessoas afirmando que o mundo surgiu de uma forma, a evolução disso, a evolução daquilo, mas a Bíblia diz que foi Deus que criou todas as coisas. Deus que criou. Nada veio à existência sem o controle, sem a mão do Todo-Poderoso. Amém, gente? Tópico 2. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia apresenta-nos Deus como o Todo-Poderoso. Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para o uso especial e outro para uso comum. São palavras do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 9, versículo 21. E ele mostra, irmãos, que o Senhor, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Que o poder do Senhor não se limita. Que Deus é o Criador, por exemplo, do ser humano. E que o Senhor fez da forma que Ele quis. Da forma que Ele quis. O Senhor, Ele tem condições, amados, como oleiro que é, de fazer o pote, mas se esse pote não estiver de acordo com a sua vontade, Ele também tem condições de quebrar e refazer. E aqui neste lugar nós temos diversos potes que foram refeitos para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Primeiro o Senhor nos fez puros, nós, o ser humano, o Senhor nos fez puros, fomos corrompidos, o Senhor quebra e os refaz segundo a sua vontade. E nós temos agora o estado original, irmãos. O estado original. O homem sem Cristo Jesus, ele está perdido, ele não tem comunhão com o Todo-Poderoso, ele não vive as verdades do Senhor, mas nós que fomos lavados e purificados, fomos feitos em novas criaturas e habilitados a experimentarmos o poder do Senhor e a possuirmos comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. E eu quero afirmar para você, não sinta-se pequeno diante do Todo-Poderoso. Sinta-se como pessoa especial, pequeno tipo assim, como inexpressivo, como alguém que não tem valor nesse aspecto. Não sinta-se assim, mas olhe para você e veja que Deus te ama, que Ele teve cuidado da tua vida, que Ele te deu uma nova oportunidade, que Ele te quebrou, refez a tua vida da forma que Ele deseja. E precisamos valorizar isso, irmãos. Nós não valorizamos isso. Nós não valorizamos, nós não temos aquela concepção que somos novas criaturas e que hoje nós temos a comunhão que Adão e Eva tiveram com o Senhor. Hoje nós temos essa mesma comunhão, irmãos. Hoje nós podemos ver o Senhor, nós podemos falar com Deus, ouvir a voz do Todo-Poderoso, sermos envolvidos por Ele. O Senhor cuida da gente, o Senhor nos dá a roupa, nos dá o alimento, nos dá a bênção que nós precisamos para a nossa vida. O mesmo cuidado que Adão e Eva tinham lá no Éden, nós temos. Só que nós olhamos para o Éden e vemos apenas o paraíso, olhamos para os nossos dias e vemos apenas um mundo louco, corrompido. Isso é porque a nossa visão está focada muitas vezes naquilo que nós temos contemplado, mas não está focada verdadeiramente em Deus. Se nós olhássemos para o Senhor conforme está na palavra de Deus, irmãos, a nossa vida seria outra em todos os aspectos. O apóstolo Paulo olhou para o Senhor, Pedro olhou para o Senhor, Jesus olhou para o Senhor. E veja como foi a vida de cada um desses. Homens cheios do poder, da autoridade e que não reclamaram da vida.
mas tinham alegria no meio das suas dificuldades. Esse é o Deus poderoso que pode isso fazer por nós. Ainda 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Amém? Irmãos, tudo que está nessa terra pertence ao Senhor. Se nós olharmos à luz da palavra, veremos que quando o homem pecou, ele passou o controle de algumas coisas para o inimigo. O inimigo hoje, diz a Bíblia, que esse mundo está nas mãos dele. Mas o Senhor é que está por cima de Satanás. O controle primeiro é de Deus. O Senhor controla todas as coisas. Porém, por direito, o inimigo de nossas almas tem dominado esse mundo. E é direito porque foi concedido por Adão e Eva esse direito a eles. Passaram para ele o domínio da terra que antes era do primeiro casal e dos seus descendentes. Mas nós vemos que tudo pertence ao Todo-Poderoso, tudo é dele. E quando nós, amados, estamos cheios do Espírito Santo, nós marchamos e vamos conquistar essa terra para a honra e para a glória do Senhor. Precisamos crer nisso e viver assim. Mas como é que nós conquistamos essa terra? O Cosme sabe como é. Está aí trabalhando e o Senhor tem aberto os recursos para ele. Mas ele trabalha aonde? Ele trabalha no meio de trevas. Provavelmente os seus clientes não estão na luz, estão vivendo nas trevas. Mas o Senhor deu condições para que ele vá e entre ali, e ali tome posse. E ali tome posse. Porque é Deus que abre as portas. Os amados que trabalham em empresas na cidade, provavelmente os seus patrões não são servos do Senhor. Mas vocês estão ali, por quê? Porque o Senhor te deu esse direito. O Senhor abriu essa porta para você. E o inimigo está sujeito ao Senhor e à palavra de poder que nós temos em nossa boca. Portanto, faça uso do poder que o Senhor colocou na tua vida. Faça uso, irmãos. Nós temos o piso da nossa casa cheio de buracos, porque nós não temos feito uso da palavra de poder que o Senhor colocou à tua disposição. Você muitas vezes concorda com a situação. Nós não estamos aqui para concordar com o diabo, irmãos. Nós não somos concordantes com o diabo. Nós não podemos concordar, por exemplo, com esse Brasil da forma que está. Nós não podemos concordar e fazer parte do grupo das pessoas que jogam pedra para piorar ainda mais a situação. Não, nós estamos aqui para fazermos o contrário, orarmos e declararmos a bênção de Deus sobre esta nação. É assim, irmãos. A Bíblia diz que devemos orar pelas nossas autoridades, mas sabemos que o mundo vai de mal a pior, que não há expectativa de melhora. Mas por que orar pelas autoridades? Para que o Senhor nos conceda dias de paz enquanto estivermos sobre a face da terra. Mudar a situação não vai, mas Deus pode te dar paz na tua caminhada. Deus pode, irmãos. Deus pode, é o poder do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Efésios 3, 20. Mais uma vez. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em quem? Em nós. Pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Olha só, você sabe qual o percentual que você usa do poder de Deus? Eu acho que nós não usamos 1% do poder que Deus disponibiliza a cada um de nós. Provavelmente nós não usamos 1%, claro, se é possível medir isso em percentual, evidentemente. Mas eu quero falar para vocês que nós somos pessoas tímidas. Nós não temos coragem. Nós não temos, irmãos. Tem alguém enfermo, você tem coragem de orar e declarar a bênção de Deus? O Senhor tem me dado essa coragem, nós temos visto o resultado aqui dentro. Mas quem é que faz isso? É Deus.
Quando eu oro para alguém enfermo aqui, eu oro e falo: amanhã você vai ficar bem, em nome de Jesus. E o Senhor tem honrado muitas vezes a palavra. Mas por que isso? Eu creio, irmãos, que o Senhor vai honrar a palavra, porque é Ele que vai fazer. É meu isso? Oh, misericórdia de mim. Só a graça. 3. Ele é onisciente. Deus é onisciente. A natureza de onisciente do Todo-Poderoso permite que Ele conheça todas as coisas. Nada fica escondido ao Todo-Poderoso. Ele conhece o que você está pensando nesse momento. Ele conhece o teu amanhã. Conhece também o teu passado. Para o Senhor, nada é encoberto. Nada está encoberto. Deus sabe todas as coisas. E é por isso que nós não podemos querer passar a perna no Senhor. E tem muitos querendo passar a perna no Todo-Poderoso. Tipo assim: o pastor não está... eu posso agir, o pastor não está, eu posso fazer. Cá para nós, né? Não sei quem está mais iludido, mas é por aí. As pessoas pensam, irmãos, que é o homem que está vigiando, quando na verdade, diante de Deus, nada está escondido, nada está encoberto. Hebreus capítulo 4, 13. Não há nada que possa esconder de Deus. Em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. E é a Ele que todos nós teremos de prestar conta. Todos os nossos atos, aquele que você faz no mais escondido do teu coração, nem nas quatro paredes não é, o mais escondido do teu coração. Como é que nós podemos fazer alguma coisa escondido dentro do coração? Vou citar a lascívia como exemplo. Passou um cara musculoso lá, aquela coisa toda assim e tal. Aí a irmãzinha olha assim: misericórdia, até me arrepio. Não é? Lascívia. Aí passou uma piriguete lá toda assim, não sei o que. E o cara fala assim: é a nora que minha mãe queria. Gente do céu. Lascívia. Só você lá dentro do teu coração que viu isso e concebeu esse pecado, mas para Deus não foi encoberto. Nada é encoberto, irmãos. Nada está escondido do Todo-Poderoso. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 20. Sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Amém? Dúvidas com certeza não há, porque a palavra é clara demais. 4. Ele é onipresente. Isso significa que Deus está em todos os lugares. Ele está aqui, está na China, está no Japão, está em Mucurici, está em Vitória, está no bairro Brasília, está ali no Alcebiades. Ou seja, o Senhor é como o oxigênio que envolve toda a terra. Onde quer que você for nesse planeta, você vai encontrar oxigênio. Se você for na América do Norte, lá tem. No sul do Chile, também tem. Deus é como o oxigênio, Ele envolve todo o planeta, Ele está em todos os lugares. Vale ressaltar que Ele não está em todas as coisas. Deus não está na pedra, Deus não está nos animais, Deus não está nas plantas, Deus não está na criação. Amém? Deus, Ele é separado. Deus não está nessas coisas. Eu não posso olhar, por exemplo, para uma árvore e falar: é Deus. É vida? É Deus. Eu não posso olhar para um animal e falar: é vida? É Deus. Não, isso não existe. Inclusive, isso é o panteísmo, uma espécie de filosofia religiosa. Salmo 139, versículos 7 e 8. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Ou seja, irmãos, não há como você se esconder do Todo-Poderoso. Não há como se esconder. E o Senhor, onde quer que você está, Ele vê o teu coração e Ele vê quem é você. 5. Ele é onipotente. Deus é onipotente. Deus possui todo o poder. Não há poder que seja superior ao de Deus. Há poderes, claro, muitos poderes sobre a face do universo.
Nós temos o poder de Deus e a Trindade, claro. Também temos o poder das trevas em Satanás. Temos os demônios que também são poderosos e os homens que são poderosos. Mas o poder supremo está em Deus. Jó capítulo 42, versículo 2: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nunca esqueça disso nos teus momentos dos impossíveis. Para Deus nada é impossível. Davi afirma, Salmo 62, versículo 11: mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. Salmo 147: Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso, a sua sabedoria não pode ser medida. Amém, irmãos? Portanto, essas são qualidades de Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Entendamos isso e lembre-se que é impossível fugir do Todo-Poderoso. Tópico 6: Ele é santo. Ele é santo. Santo quer dizer separado. Nós somos santos? Sim, somos santos. Nós temos um problema com o conceito de santidade. Do que é ser santo? Nós entendemos que santo, muitas vezes, é um camarada com a auréola sobre a cabeça, ou seja, aquela coisa luminosa sobre a cabeça, que anda assim, meio que no ar, não pisa na terra. Mas o conceito de santidade é separado. Separado. Separado de quê? Separado deste mundo louco e pecaminoso. A partir do momento que eu passo a viver princípios de Deus, eu sou santificado em Deus. A santificação não procede de mim, mas a santificação é dada por Deus. É Deus que nos santifica, irmãos. A partir do momento que eu me considero servo do Todo-Poderoso, que eu o aceitei como Senhor e Salvador, claro, eu preciso viver os princípios bíblicos. Eu tenho que viver. Se você é servo do Senhor, impossível que você seja servo e não viva princípios de Deus. Impossível. Todos que são servos têm como obrigação viver os princípios do Todo-Poderoso. Portanto, amados, todos que vivem esses princípios são santificados, são feitos em santos, são separados para viver para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 3: eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Ainda 1 Samuel capítulo 2, versículo 2: ninguém é santo como o Senhor. Evidentemente que o tópico refere-se à santidade do nosso Senhor, mas em Deus nós somos também santificados. O Senhor é santo, Ele é separado. Impossível que o Senhor deixe de ser santo. Impossível. Mas é possível que nós sejamos também santos. É possível que sejamos e devemos almejar isto e buscar isso com todas as nossas forças, irmãos. E eu creio que vocês estão aqui neste lugar exatamente para isso, para aperfeiçoar a santidade, aperfeiçoar o conhecimento do Todo-Poderoso e viver a verdade de nosso Senhor e Salvador. Amém? 7. O Senhor é Espírito. Deus é Espírito. Muitas vezes as pessoas acham difícil entender por que Deus é Espírito. Deus é Espírito, irmãos, nesse aspecto, porque Ele não tem corpo. O Senhor Deus não tem corpo. João capítulo 4, versículo 24: Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O Senhor não tem corpo. Quando Adão e Eva foram criados à imagem do Todo-Poderoso, essa imagem não referia-se ao corpo, essa imagem corpórea que nós temos como humanos. Não, o Senhor não é dessa forma. Tudo aquilo que refere-se a Deus, usado como exemplo partes do corpo humano, apenas para que nós possamos entender o poder e a graça do Senhor.
as mãos de Deus, os pés do Senhor. Enfim, tudo isso apenas são figuras de linguagem, haja vista que Deus não tem corpo como nós entendemos, o corpo humano. Ele vive numa dimensão que não é a humana. Mas como será nos céus? Vamos morrer e vamos descobrir. Amém? Vamos estar preparados para morrermos e descobrirmos como o lar no céu é. A Bíblia não nos deixa muito claro essa situação, no entanto, diz que seremos tal qual os anjos. Teremos corpo semelhante aos dos anjos. Mas como é? Nós não vamos entender essa situação. Vamos morrer porque o Senhor tem o melhor para nós. Mas morra com Cristo, porque se você não morrer com Cristo, você vai descobrir pelo lado ruim que Satanás também não tem corpo, que a coisa lá é feia e é extremamente feia. E não é bom experimentarmos o que ele tem reservado para aqueles que o seguem. Mas se nós seguirmos o Todo-Poderoso, as promessas são maravilhosas, são extraordinárias, são magníficas, e devemos buscar isso para a nossa vida. Amém, gente? Portanto, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, não tem corpo, ele é espírito. Jesus, quando nasceu, ele nasceu sim com corpo, mas ele nasceu como homem, Amém, irmãos? Tópico 8. Ele é uma pessoa. Queremos dizer que Deus possui personalidade. Quando a Bíblia diz que Deus é uma pessoa, é porque ele tem personalidade, que é um ser racional e com autoconsciência. Deus definitivamente tem um intelecto. Deus pensa, Deus age, Deus tem poder para criar. Enfim, ele tem personalidade, ele tem um intelecto, por isso que é visto como uma pessoa. Salmo 139, versículo 17. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, eles são tantos, portanto Deus tem pensamentos. Salmo 78, versículo 41. Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. O Senhor sente tristeza. 1 Coríntios 1. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Portanto, o Senhor tem vontade. Tiago capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. O texto deixa-nos claro, irmãos, que o Senhor, Ele tem personalidade, Ele é racional, que Ele tem um intelecto. A Bíblia não nos deixa dúvida disso. O Senhor, Ele é um ser inteligente. O Senhor, Ele é um ser que pode ser visto como uma pessoa. As faculdades que nós temos também são comuns ao Senhor. Nós pensamos, Deus pensa, nós agimos, Deus age, nós conversamos, Deus conversa, enfim. São semelhantes porque nós somos criados à imagem dEle. Amém? Porém temos corpo, Deus não tem corpo. Nós somos uma massa vivente e o Senhor é um espírito vivente. 9. Ele é um pai amoroso. O amor de Deus é imenso, porém não anula a sua justiça. Nesses últimos tempos temos visto a filosofia afirmar o seguinte: como é que Deus pode condenar alguém? Como é que Deus pode condenar um filho, se Deus é amor? Já ouviram isso? Alguém tentar justificar que não vai para o inferno porque é filho de Deus e Deus não vai condenar um filho? Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, Ele é justo. O Senhor é justo. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato os seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Amém? Veja como é grande o amor do Pai por nós. Amados, o Senhor é um Pai amoroso. Ele nos amou de uma forma tão grande e tão maravilhosa, a ponto de nos dar Jesus, para que através dele nós tivéssemos um caminho para achegar-nos à sua presença. No entanto, nós não podemos anular a justiça do Senhor.
O Eterno deixou-nos todas as informações necessárias para que nós pudéssemos desenvolver uma vida conforme a sua vontade, uma vida de santidade, uma vida separada do pecado, uma vida totalmente desassociada do inimigo e de tudo aquilo que o inimigo traz de mal para o homem. O Senhor nos deu esse entendimento, nos deu essa revelação, tudo isso é claro. E ele vai além, e ele mostra quais são as consequências daqueles que desobedecem os seus atos, desobedecem a sua vontade. Portanto, irmãos, o fato do Senhor condenar alguém ao sofrimento, não que ele torne-se injusto, na verdade ele tem sido justo com a sua própria palavra. Justo com a sua própria palavra. Para vocês entenderem, quando um pai, ele determina um castigo para o seu filho, se o filho fere aquele castigo, se ele desobedece aquele castigo, ele continua debaixo de castigo, ainda maior. Mas se ele cumpre aquilo que o pai determinou, com certeza ele terá ao fim o seu castigo. É a justiça, é o cuidado de Deus para conosco. Nascemos todos condenados ao inferno. Sobre a face da terra, todos são condenados ao inferno. Ninguém nasceu pronto para os céus. Ninguém nasceu puro, nasceu casto, excetuando Jesus, depois de Adão e Eva. Ninguém nasceu nesse estado. Ninguém, irmãos. No entanto, nós que já estávamos condenados, fomos alcançados pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor de Deus, e fomos nele justificados. Isso é o Pai amoroso. Aqui está a manifestação do amor do Todo-Poderoso. A manifestação do amor está exatamente na libertação que nós recebemos. O Senhor nos deu condições de recebermos a libertação. Mas, se eu insisto em continuar na minha vida normal, na minha vida natural, vivendo segundo a carne, vivendo segundo as obras da carne, como posso eu estar digno de receber a misericórdia de Deus? Não, irmãos, eu escolhi, eu optei por isso. Se você optou por viver o mal, a misericórdia do Senhor, ela está favorável a você. No entanto, se você insiste, o que fazer? Você vai receber aquilo que está procurando. Você vai receber a recompensa pelos seus atos. Nós precisamos, amados, entender essa verdade. A justiça do Senhor não pode fazê-lo injusto. Deus não pode ser injusto. E se o Senhor nos deu Jesus como único caminho, único, a Bíblia é clara a respeito disso, único caminho, como é que ele vai abrir um caminho secundário? Ou seja, nos dias eternos ele vai olhar para mim: ô Elias Oliveira, você é tão bonzinho, você é misericordioso com você, dá um jeitinho aí, passa agora, para. Não existe. Não vai existir esse jeitinho brasileiro, não existe, irmãos. Portanto, não se engane. O próprio Cristo disse, não está nesse texto, mas o próprio Cristo disse que Ele julgará aqueles que hão de comparecer no dia eterno diante dEle. E Ele apontará o dedo e falará: venha, entre. E para outros, malditos, condenados ao inferno, ao sofrimento eterno. Não é assim que está na palavra? Conhece o texto? Já viram esse texto na Bíblia? Imagino eu que todos conheçam. Já visto que é um texto muito conhecido, muito comum, e que mostra-nos que aqueles que não querem saber do Todo-Poderoso hão de ser condenados. Portanto, amados, estejamos atentos a isso. E aquela história que o Senhor vai ter misericórdia de mim, porque Deus é amor, não vai deixar o filho dele sofrer. Você quer ser filho de Deus? Aceite Jesus para que você seja adotado por Deus, enxertado na videira. Enxertado na videira. Essa é a nossa condição de filhos. Nós somos filhos adotivos do Senhor. Filhos adotivos. Entenda isso. Deus é amor, Ele vai conseguir me ver sofrendo no inferno? Sim, Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é justiça. E Ele com certeza sabe o porquê de muitos estarem no inferno. Ele sabe o porquê. E esse conhecer é que o justifica, é que não o faz sofrer. Amém? Letra B. Deus não habita em templos. Ele é espírito e a sua habitação é nos corações puros e santos.
Hoje há templos feitos por mãos humanas e declarados como habitação de Deus. São falsos profetas, irmãos, que levam as pessoas ao equívoco, ao engano. Hoje nós temos visto muitas pessoas falarem: o Senhor habita em determinado lugar. Aí nós vemos o testemunho: eu fui em tal lugar, quando eu cheguei lá eu senti a presença de Deus, Deus habita naquele lugar. Oh meu Deus, só misericórdia. Não existe isso, irmãos, não existe. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo só tem uma finalidade, e a finalidade é esse que nós estamos aqui. É isso que nós estamos fazendo aqui. É estarmos reunidos para ouvirmos a palavra, louvarmos a Ele, glorificarmos em congregação, em unidade uns com os outros. Este é o objetivo, é a finalidade do templo. Somente isso, irmãos, somente isso. Atos 17, versículo 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. Atos 17, versículo 24. E se você ouvir alguém falando que Deus habita em determinado lugar, você pode desafiá-lo na palavra, porque a palavra é mais importante. A palavra, ela é suprema, é a palavra em primeiro lugar. Amém? Letra C. Nós somos, primeiro, criatura de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Até abordamos isso há pouco. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Ele. Ele os criou homem e mulher. Em outras versões diz que Deus criou a sua imagem. Ainda Salmo capítulo 95, versículo 6. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Todos nós, irmãos, somos criaturas de Deus. Fomos criados em Adão e Eva, e a partir desse primeiro casal, o Senhor permitiu que viéssemos à existência. Mas nós precisamos deixar de ser criaturas de Deus. Precisamos deixar essa condição para sermos filhos do Senhor. Para sermos filhos do Senhor. E eu quero afirmar para vocês que Deus não tem filho rebelde, Deus não tem filho de coração duro, Deus não tem filho que queira andar com seus próprios pés, Deus não tem filhos nessas condições. Os filhos de Deus são aqueles que olham para Ele e observam os seus ensinamentos. Amém? Nós precisamos olhar para o Senhor e viver os princípios de Deus acima de todas as coisas, onde quer que nós estejamos. 2. Somos propriedade de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Amados, nosso corpo é templo do Espírito Santo. É por isso que não cabe muitas práticas que estão aí, não cabe muitos costumes que são comuns àqueles que não conhecem ao Todo-Poderoso. É por isso que nós não podemos estar em todos os lugares desta terra. Nós não podemos, há lugares que não são para os servos do Senhor, que nós não podemos levar o templo do Espírito Santo para lá. Nós não podemos. Eu não posso colocar dentro do meu corpo comida que eu sei que não foi feita para a honra e para a glória do Senhor. Eu vou na festa porque eu gosto muito das comidas. Gente, é consagrado, é dedicado, é para a honra e para a glória, não do Todo-Poderoso. Como posso trazer isso para a minha vida? Eu sei que a Bíblia diz que não é o que entra que contamina, mas o que sai da boca. Mas, a partir do momento que eu estou no meio, eu estou sendo contaminado. Precisamos estar atentos, irmãos. Não é tudo que serve para a gente, porque nós somos propriedade de Deus. Nosso corpo é propriedade do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém? É isso que o Senhor fala a teu respeito.
É exatamente isso que Deus fala a teu respeito. Você é propriedade, você é raça escolhida, sacerdotes do rei. Todos somos sacerdotes. E como sacerdotes temos que agir tal qual. Temos que agir como sacerdotes. Letra D, sua decisão. Não podemos levar uma vida descompromissada com Deus, irmãos. Nós não podemos levar uma vida descompromissada. Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Não sobrou nada, irmãos, não sobrou nada. Todo o nosso ser precisa amar o Senhor. Todo o nosso ser precisa ser consagrado ao Todo-Poderoso. Nada pode ficar de fora. O dedão do pé, o cabelo, tudo é consagrado ao Todo-Poderoso. E vai além, meus pensamentos também precisam ser consagrados ao Todo-Poderoso. Josué capítulo 24, versículo 15. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Palavras de Josué, e ele mostra que era necessário que o povo decidisse a quem eles queriam servir. Ele e a sua família, porém, optavam por servir o Todo-Poderoso. Que nós também, irmãos, possamos entender que é necessário uma decisão na nossa vida. Nós não podemos viver divididos, ou servimos o Senhor ou não servimos o Senhor. Os frios já estão condenados. O morno não serve para o Senhor, para o eterno só serve quente. Ou seja, nós temos que optar de fato, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, pelo Todo-Poderoso, e vivermos a sua vontade dia após dia. Amém, glórias a Deus por isso. Vamos colocar de pé, para que nós possamos orar, encerrando assim essa lição de hoje. Deus amado, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te glorificamos, ó Deus, por esses momentos aqui reunidos. Foi exposta a tua palavra, Senhor. Que ela possa ficar gravada nos corações, que teu Espírito venha trazer a revelação, para que cada um entenda, Senhor, entenda a tua vontade, viva a tua vontade acima de todas as coisas. Prepara-nos, Pai, para que vivamos a tua vontade, para que sejamos homens lavados, purificados, que vivamos separados, santos dessa terra, Senhor, fazendo a diferença, Pai, testemunhando o teu poder, sendo luz, sendo tempero, para que possa olhar para nós e ver em nossa vida a tua santa e bendita presença, Senhor. Prepara-nos para que nós possamos ter dias felizes na tua presença. É o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 561.